Boa noite. Hoje, 15 de maio de 2020. Estou aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Eu tenho feito alguns vídeos aí para conversar com o pessoal, nossos amigos, nossos irmãos, nesse momento de pandemia, né? Covid-19, distanciamento geográfico. Então, estamos todos, né? Procurando outros meios e, graças a Deus, com essa tecnologia que já está disponível praticamente para todos, né? A gente consegue se correlacionar. Antes de tudo, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos bem, pedindo pelos que não estão, pedindo por todos aqueles que partiram, suas famílias, que Deus, em sua infinita caridade, em sua infinita misericórdia, possa abençoar essas famílias, levando-lhes o conforto necessário para esse momento tão difícil. E com isso, eu não vim propriamente conversar sobre a pandemia, o Covid-19, mas vim bater um papo sobre minhas impressões sobre Jesus, evangelizando de forma prática. Nós temos muitos estudos, né? Os estudos catedráticos dos que são os teólogos, né? Sobre as escrituras sagradas, né? A Bíblia. E não é meu caso, eu não sou teólogo, mas venho aqui trazer o meu dia a dia, o meu arroz com feijão, vou dizer assim, e bater um papo a respeito de Jesus evangelizando de forma prática. Para mim isso é maravilhoso, pedindo a inspiração necessária e que eu possa me sentir bem à vontade aqui para conseguir passar esta ideia e mensagem. Eu estou aqui com um meio tecnológico aqui, né? Me auxiliar aqui para poder ler algumas coisas e conversar, bater um papo, imaginando que vocês estivessem todo agora, nesse momento, à minha frente, olhando, prestando atenção, interagindo, perguntando, né? Para que a gente possa trocar essa ideia, né? Uma ideia solo. Então, Evangelho de Jesus prático, Evangelho de Jesus na prática, é sobre isso que eu quero falar. E o que significa a palavra Evangelho? Evangelho, como sabemos, é a proclamação da boa nova, das boas novas, né? Então, o velho, a divisão, né? Jesus foi um divisor de águas, né? A partir né? Antes de Cristo, depois de Cristo, marcou um início de uma outra era. E, inclusive, ficando a própria Escritura Sagrada, elas foram marcadas nesse campo divisório. Existiam os 10 mandamentos, Jesus suprimiu em 2, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele é genial, né? Eu não vou dizer que ele foi genial, ele é genial. E com isso, eu fico, às vezes, pensando a forma que ele evangelizou, e Jesus nos escreveu, pelo que sabemos, né? Ele não teve assim, ele próprio fez um livro, ou deixou cartas, ou papiros que pudessem ser apenas transcritos. Os apóstolos, né, evangelizadores que o acompanhavam, que contou a história dele. E aqui, eu vou me aproveitar aqui de alguns trechos, inclusive até de Mateus, que contou muito sobre Jesus, como outros apóstolos. Eu vou abrir aspas e ler aqui. Jesus evangelizava a partir de quem ele era. O próprio evangelho, o evangelizador por excelência. Jesus é o evangelizador por excelência. A ação evangelizadora de Jesus tinha, pois, como objetivo imediato a meta final, a intimidade com Deus. Vou dar uma paradinha aqui no texto. Intimidade com Deus.
eu percebo que às vezes a gente fala sobre, as religiões falam sobre Deus, mas põe Deus numa situação tão distante de nós, e é algo que cada vez desta forma fica muito difícil de compreender e inclusive de praticar determinadas ações. E Jesus não, ele se fez carne, né? Um espírito de uma magnitude que eu não tenho como descrever, mas ele nos trouxe a possibilidade de nos tornarmos, de uma forma muito prática, íntimos de Deus. Continuando, a intimidade com Deus, experiência pessoal a ser efetivamente vivida por todo aquele que busca crer em Deus e adiante em si mesmo. E adiante em si mesmo, acréscimos meu. Porque a gente precisa busca acreditar em Deus. Vários meios, vários caminhos, religiões, elas nos auxiliam ao entendimento, à proximidade do que possa ser Deus. E nenhuma de fato explica o que é Deus. Nós não temos condições de explicar propriamente o que é Deus. Eu não creio nisto. Está muito acima de nós. Mas eu acho que entre tentar compreender plenamente o que é Deus, nós precisamos nos entender, acreditarmos em nós, em nossas possibilidades. Estamos pertíssimo de nós, senão nós mesmos, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e é o teu próximo como a ti mesmo. E nessa última oração, desses dois mandamentos, vou dizer assim, ama a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, é para amar quem primeiro? O próximo. E quem é o mais próximo? Se não nós mesmos, de nós mesmos. Então, ame-se, nos amemos. Ao nos amarmos, nós exercitamos e aprendemos, sentimos o que é o amor. Com isso a gente pode, inclusive, amar o outro. Mas o mais próximo somos nós mesmos. A arte de Jesus de conviver com os homens é considerada como um elemento essencial do método evangelizador de Jesus. Ele foi capaz de acolher a todos, sem discriminação nem exclusões. Então, a arte de Jesus de conviver com os homens é considerado como um elemento essencial do método de trazer as boas novas. O fato desse Espírito se fazer carne, o Deus na terra, ele facilitou, porque ele se fez igual, com todas as necessidades, com todas as sensações, com todos os sentidos de qualquer ser humano. Com certeza sentia frio, calor, fome, sede, né? Todas as necessidades, todas. Só que o equilíbrio dele, a condição de evolução espiritual, o permitiu passar essa trajetória, a trajetória que ele passou, e nos trazendo um exemplo de mais de 2000 anos. Eu digo que, inclusive, que será eterno. E assim, como eu disse lá no início, eu gostaria e quero conversar sobre a forma de Jesus evangelizar prática. A teoria é importante. Claro, a gente não tem, é incontestável. Contudo, nós transformarmos teoria em prática, as coisas ficam razoavelmente diferentes. Vou trazer cinco parágrafos, todos em Mateus. Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Esse momento, os discípulos que ainda não
não entendiam bem ele. Eu nem sei se todos entenderam propriamente a mensagem de Jesus até o final. Se hoje, com todas as nossas possibilidades de estudo, ainda temos tantas dúvidas e incompreensões, quanto mais a novidade que era Jesus para aqueles homens ainda muito rústicos, né? Então Jesus pegou, determinou a eles, né? Concitou a eles, disse-lhes, né? Para que eles entrassem no barco, né? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos, ele falou, veja bem, ele insistiu. Se ele insistiu é porque eles não estavam querendo ir, para que eles entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. O mar não estava muito bom, as águas não estavam muito boas. E Jesus insistiu que eles ainda assim entrassem no barco. No capítulo 20, no versículo 23, tendo se despedido da multidão, subiu sozinho a um monte para orar, e ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Então, analisemos a situação. Jesus mandou que os discípulos embarcassem e navegassem. Ele próprio não foi. Gerou dúvidas? Sim. Mas eu penso que talvez fosse um teste, né? Ou a gente vai entender um pouco melhor, ou uma futura demonstração da fé, ou de contar uma nova forma de realizar coisas, né? Milagres ou mudanças de forma prática. Ele queria que eles mesmos tivessem as suas iniciativas, que eles se sentissem seguros, apesar da ausência dele naquele momento. E é isso que buscamos, né? Hoje nós não vemos propriamente Jesus fisicamente ao nosso lado, mas a gente precisa sentir essa segurança. É necessário para a gente continuar e tomar nossas decisões, nossas atitudes, né? E Jesus subiu, foi até lá, sozinho onde ele se encontrou, e ficou em oração. Mateus 14, 25, continuando, versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Pensemos bem. Jesus mandou que seus discípulos, seus iniciados, neófitos, futuros apóstolos na época, entrassem num barco onde as águas não estavam calmas. Eles confiavam nele, eles entraram. Contudo, Jesus não foi. Jesus não foi, e conta Mateus que ele foi estar em prece, entrou em oração em um outro local. De madrugada, Jesus dirigiu-se para eles, foi até eles, que estavam embarcados, andando sobre o mar. Imaginemos a situação. Com certeza não havia uma iluminação como eu estou aqui usando aqui para produzir melhor esse vídeo. Aparece um homem, ou pelo menos um vulto, porque eu acho que quem está no mar, nas águas, escuro, não consegue definir muito bem as coisas. E aparece lá um vulto andando. É certo que, no mínimo ia causar muita surpresa, se não medo. Numa época daquela, hoje a gente tem muita tecnologia e talvez a gente pudesse aí presumir que tivesse vindo com alguma forma de embarcação, mas naquela época não tinha motor, não tinha, era tudo a vela, a remo, e um vulto andando na madrugada na direção deles, nas águas.
deve ter tocado um alvoroço. Mas para onde correr? Ninguém ia pular na água, penso, como desesperado, sair nadando e para onde? Versículo 26 e 27. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Eu também diria, né? Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Bom, será que ele, ao falar essas 3 frases, coragem, exclamou, sou eu, não tenham medo, por si só isso abrandou? Será que já dava para ver a fisionomia dele? E ainda que fosse visto plenamente, tudo pode passar na cabeça, né? E assim, muitas das vezes, somos nós. Às vezes, a gente sente dentro de nós que a gente está numa tormenta, como agora. O planeta, eu penso que está num momento muito diferenciado, muito inusitado para a modernidade existente, não que seja inédito, mas a forma é inédita, fazendo com que nós nos entramos em clausura, não só a física, mas inclusive a clausura mental, a clausura espiritual. Levam as pessoas a refletir mais. Algumas conseguem o equilíbrio, outras não. Outras buscam a sua fé, a sua oração, outras se desesperam, outros não concordam, outros ficam apenas indignados, outros se revoltam. Cada um tem uma maneira de proceder, de agir. O ser humano é muito dileto, né? Isso inclusive, é muito bom, porque isso nos concita cada vez mais buscar o conhecimento das coisas. Mas isso faz com que a gente também comece a pensar no invisível, cada vez mais. Um vírus que por si só, para nós, é invisível, e Jesus, que nesse momento não há uma possibilidade plena para a gente ter com ele uma conversa, assim, fisicamente falando, veja bem, né? De uma forma que ele possa se materializar em carne, com facilidade. Não que não possa, eu não duvido, mas eu estou sendo simplório, mas é muito complicado. Digamos que, ainda que isso ocorresse para um ou outro, eu acho que talvez agíssemos como os discípulos do barco, duvidássemos quem era, ou nos assustássemos. É um fantasma? Né? Jesus apareceu, é um fantasma. Muitos diriam isso. Eu não sei até que momento. Inicialmente eu iria me assustar, possivelmente, né? Se fosse uma coisa muito repentina. Depois eu acho que eu ia procurar entender. E esse medo que nós estamos, a gente precisa de fato exercitar as boas novas, o evangelho, a fé, na prática, praticando com um momento, usando essa reflexão aqui, de determinância de coragem, tenhamos coragem, né? E quando a gente busca Jesus, ele por si só já está sempre declarado, sou eu, não tenham medo, não tenhamos medo, receios, busca de segurança, meios de agir corretamente. Eu não estou dizendo aqui para que nós, dentro do problema, a gente procure não fazer o que é preciso ser feito,
usar equipamento de proteção individual, usar máscaras, lavar as mãos, aqueles que podem usar o álcool, fazer todo tipo de asepsia, não procurar lugares que tenham muitas pessoas, se reservar o máximo possível. É o momento de nós largarmos uma série de atitudes que não nos faz muita falta. Se a gente, ao final disso tudo, a gente observar muita coisa que a gente pode deixar na lixeira, deletado. Porque não nos fazia falta. Eram coisas que a gente carregava na nossa mochila, na nossa trilha, que a gente nem lembrava mais que estava na mochila, mas estava lá pesando, dificultando a nossa trajetória. Continuando. Mas, desculpe-me, Mateus capítulo 14, versículo 30 e 31, para nos situar. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo. Então tinha vento, não estava calma a coisa. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quem era ele? A quem Jesus se referiu? Pedro. Quem aclamou por Jesus nesse momento foi Pedro. Porque Pedro foi o único, naquele momento, mais corajoso, e eu chego a dizer quase que insano, né? Ele tinha uma fé, ou teve naquele momento uma fé, que ele saiu do barco e pediu, se você fosse Jesus mesmo, que ele pudesse andar na direção dele. E Jesus disse: vem até mim. E Pedro foi, desembarcou, começou a andar nas águas, mas se assustou. Mas ainda ele teve a iniciativa de ir e andou, mesmo que pouco, não sei quanto. E nisso, vou repetir aqui o versículo, mas quando reparou no vento, porque ele viu alguma coisa que tirou ele da atenção de Jesus, tirou ele do foco, capturou a atenção dele, que devia estar como devemos estar, com foco, focados na nossa fé, determinados. É isso, nós não podemos, onde eu quero chegar, a prática da coisa. Nós precisamos desembarcar desse barco. Qual é o barco? O barco que me refiro é a forma que vimos vivendo. Isso está trazendo uma ideia de toda a coisa. A forma que a gente vinha vivendo, não dá mais para estar vivendo assim, desse jeito. Com desperdício, de uma forma megalomaníaca, né? Com coisas totalmente fora do contexto. Uma vida voltada muito propriamente pela matéria. Afastamento social, a gente está falando aqui em afastamento social, mas isso já existia dentro das nossas próprias casas. Já existia. Eu com o meu aparelho, o outro com o aparelho dele, né? Então isso dentro de casa mesmo já existia, e eu estou me incluindo nisso. Peraí um momentinho, um aparelho, um televisor, o computador, o smartphone, o tablet, enfim. O afastamento social já estava feito. Não se parava mais, dificilmente, para aquele papo solto, sem o aparelho na mão. É preciso nos reeducarmos e sair desse barco e caminhar na direção do Mestre. Mas não perder o foco no momento que a gente desembarcar, para que a gente não se perca. É preciso manter o foco nele. Ele como o farol de nossas vidas, que é Jesus é o farol das nossas vidas. Uma referência. A gente precisa manter o foco, desembarcar, deixar para trás e ver as boas novas que nos serão dadas. Tenho certeza que muita coisa nova vai surgir depois dessa pandemia. Aqueles que puderem aproveitar, tiver olhos para ver,
tiver sensibilidade para sentir, perceber, é uma oportunidade grandiosa de uma nova forma de conviver e viver o que estávamos vivendo. Ficou com medo e começando a afundar porque duvidou. Mas eu não estou recriminando o Pedro, não. Eu falo com... Eu acho que eu não desembarcaria. Como é que eu vou andar sobre as águas? Ou se eu desembarcasse, porque Pedro também deveria ser um bom nadador, pescador, eu deveria ser um bom nadador, né? Não sabendo nadar, eu não iria de jeito nenhum. Noite, escuro, o mar não traz... O que eu não vejo, eu me sinto inseguro, né? A maioria das pessoas se sente seguro em entrar na escuridão. Imagine no mar com as águas revoltas, à noite, madrugada, saltar para andar e na direção do pseudo fantasma. Ele afundou. Se garantiu na possibilidade, que eu acredito, dele saber nadar, mas o mar não devia estar nem em tão boas condições para permitir a natação. E ele clamou pela salvação. No desespero, né? Até aqueles, possivelmente alguns que se dizem ateus, não estou recriminando o que cada um queira se determinar, porque apesar de se determinar ateu, não quer dizer que a pessoa não tenha uma fé. E fé é uma outra coisa, acredite em alguma coisa. E muitas vezes a pessoa, mesmo que é ateia, ela, num momento de desespero, ela clama por Deus. Porque a coisa que vem é o socorro. Me acode, Deus me ajuda, Jesus é comigo, seja comigo. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Então eu acho que, dependendo da distância, Pedro chegou bem perto de Jesus. Nos últimos passos, alguma coisa que foi, parece o vento, a turbulência, tirou ele do foco. Ele olhou para o lado e se dispersou. Mas a proximidade fez com que pôde Jesus estender-lhe a mão, o braço e puxar ele daquele momento de possível afogamento. Mas tomou um puxão de orelha, né? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Aí eu ia dizer para Jesus, pô, eu acho que eu já fui bem demais, hein? Eu saltei do barco, cheguei bem pertinho. Não dá para fazer um desconto aí, não? Com certeza deu, né? Tanto que Jesus puxou ele, mas precisava dizer isso para Pedro, corajoso, porque lá no barco ninguém mais teve essa atitude. Todo mundo apreciou o milagre de Pedro andar sobre as águas. Porque Jesus andar sobre as águas é Jesus. Mas a gente quase não ressalta que Pedro andou sobre as águas e não era Jesus. Ele foi pela fé, porque estava imbuído, recheado de uma certeza, e foi. Para mim, esse momento é mais importante, me desculpe, Jesus, do que o próprio Jesus, né? Jesus já era Jesus. Jesus promove, através da evangelização exemplificada, a oportunidade de conversão de cada um de nós. Conversão. A palavra conversão, né, não é só de converter e passar a acreditar em alguma coisa, é modificação. Modificação íntima. Mudança íntima. Jesus nunca foi covarde, fraco ou passivo, mas a maioria dos cristãos neste mundo comete o erro de pensar que a passividade é humildade. Passividade não é igual a humildade. Manso como o cordeiro, astuto como a serpente. Então, nesse momento eu ressalto o que eu comecei a dizer acima sobre a questão prática. Porque nesse mundo hoje é muito difícil a gente viver uma vida de mansidão plena, de receber numa face e virar a outra. Eu acho isso
para, sinceramente, eu não sei se 0,1% tem condições disso. E ótimo quem tem, quem alcança. Eu não estou discordando, mas eu estou sendo sincero, eu não tenho. Né? Eu não sei se ao receber uma bofetada eu já vou ficar com vontade de dar outra, ou pelo menos de recuar e me defender para não ganhar uma outra. Mas expor o outro lado e dizer assim, ó, tá aqui, pode dar outra, é complicado. Claro, é preciso ser paciente, cheio de amor e gentileza. Porém, se queremos realmente seguir firmes como Jesus, haverá momentos em que teremos atitudes que não são normalmente associadas à gentileza, mas, na verdade, revelam a certeza genuína que refletem a mentalidade que Jesus demonstrou enquanto ele estava ali na terra. Então, Jesus, em dados momentos, Jesus foi muito firme. No momento que ele expulsou os demônios, no momento que ele, na frente da sinagoga, ele expulsou os comerciantes. Jesus, em muitos momentos, ele foi homem, simplesmente homem, mostrando a sua indignação diante de tudo que fazia-se naquele período em escala menor do que fazemos hoje. Diante de tudo aquilo que fazia-se naquele período em escala infinitamente menor do que fazemos hoje, porque não mudou muito, não. Talvez por isso as palavras, os ensinamentos de Jesus perdurem aí 2000 anos, porque pouca coisa mudou em nossas atitudes. Talvez antes, pelos meios tecnológicos serem menores, as coisas ocorriam e o atacado de antes é o varejo de hoje. O muito de antes é o pouco de agora, dentro de nossas atitudes perniciosas. Quando as atitudes são usadas com fé de certeza de saber o que fazer e como proceder, e autoridade sobre o mal, elas podem derrubar essas forças. Quando as atitudes são usadas com fé de certeza e autoridade sobre o mal, elas podem derrubar essas forças. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ao próximo. Então, essa autoridade sobre o mal, muitas das vezes, quando não, a gente sempre fica procurando um mal num agente externo, terceirizado. E a gente tem que ter autoridade com esse mal em nós mesmos, porque nós também carregamos essa semente, esse germe do mal. E é aqui que a gente tem que abrandar a coisa. É aqui que a gente tem que trabalhar a coisa, conosco, dentro de nós. Nós temos que trabalhar isso conosco. Essa é a situação de... A primeira ordem a ser dada é em nós mesmos, conosco, dentro de nós mesmos. Elas podem derrubar essas forças estão dentro de nós. Se cada um de nós buscarmos nos abrandar, nos equilibrar, buscar meios que não deixe o mal que cada ser humano carrega consigo como germe latente, como um vírus, e que a gente não passe para o outro